O Supremo Tribunal Federal exarou o entendimento de que demissão em massa de empregados não necessita de negociação coletiva. Essa matéria será comentada pela professora Ana Cláudia Vieira de Oliveira Cizewski. Salve, salve, professora Ana! Olá, Cabezon, tudo bem? Passando por aqui, antes de mais nada, para desejar muita sabedoria para todos nós passarmos por essa fase em que o aumento dos casos de gripe estão sendo tão consideráveis e nós estamos aí passando por mais uma necessidade de acomodação, né, entre as vidas e a realidade econômica dessas pessoas. Mas vamos lá, hoje a gente está aqui para comentar uma decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do STF, em que, num caso da Embraer, em 2009, teria dispensado 4.200 empregados sem a prévia negociação coletiva. Então, essa questão foi levada por conta de questionamentos sobre a necessidade ou não. Então, em primeira instância, em segunda instância e no TST, houve um posicionamento muito grande no sentido de que, para a dispensa coletiva, você precisava da prévia negociação dos sindicatos, através de acordo coletivo ou convenção coletiva, não obstante esses empregados não tivessem, né, na sua grande maioria, qualquer tipo de garantia de emprego. Então, nesse caso, tanto é que foi assim que o próprio TST entendeu, que eles não tinham como readmitir esses empregados, porque a lei não dá direito a uma reintegração àqueles que não gozam de garantia de emprego. Mas a jurisprudência, né, pacífica quase do TST, era no sentido de que, para negociações futuras, sempre foi necessário a presença do sindicato, intermediando essas negociações com o objetivo de minimizar os impactos para essas famílias, para essas vidas. Essa questão tornou-se mais relevante a partir de 2017 com a reforma trabalhista. O que me chamou a atenção nesse julgado foi exatamente isso, né, que de um julgado de 2009, o STF entender que não precisaria de negociação coletiva e que, a partir de 2017, com o 477-A, em que expressamente, aí sim, nós temos um texto legal falando que, para dispensas individuais ou coletivas, não há necessidade de negociação coletiva. O que é importante a gente ressaltar é o seguinte, em nenhum momento se fala que não é importante e que o sindicato não deva participar e que o sindicato não pode ser chamado para participar. O que a gente está questionando é sobre a legalidade, né? Então, a partir de 2017, isso passou a ser legal. Então, nós temos alguns casos, por exemplo, de empresas em recuperação judicial que agora tem sido cada vez mais constante a questão da dispensa dos empregados, porque as empresas estão sem condições já estavam com dificuldade econômica, com essa nova contingência da pandemia, muitas empresas entraram em recuperação judicial e muitas delas tiveram que dispensar os seus empregados. Então, o número de ações nesse sentido, ele tem aumentado, porque muitas vezes as empresas, em adequação à preservação da empresa, acaba demitindo um número grande de funcionários. Então, a gente fica aí sempre nessa ponderação de interesses. É claro que a gente tem que lembrar quais são os princípios, quais são os fundamentos basilares do direito do trabalho, né? A função social do trabalho, a questão das vidas, da economia, e, por outro lado, a gente também tem que pensar na viabilidade da empresa, a necessidade que essa empresa tem de fazer algumas adequações no sentido de dar continuidade, porque a gente sabe que uma empresa média, grande, até pequena, quando ela quebra, ela leva consigo uma série de consequências muito devastantes para as pessoas que com ela se relacionam, não somente os empregados, mas todas as pessoas no seu entorno, né? Então, essa questão hoje, ela vai sofrer novos julgados, novos apontamentos, novas análises, a gente vai ter que se debruçar sobre essa situação
para que a gente possa, enfim, pensar qual é o meio termo para essa situação. De um lado, os sindicatos não são obrigados e as empresas simplesmente dispensam, e do outro lado, os empregados acabam perdendo, muitos deles, a vida. O que há de se deixar bem claro é que não se trata aqui de dizer que ele pode dispensar inadvertidamente. Essa dispensa tem que trazer consigo a questão do quê? Ela tem que trazer a possibilidade do empregador cumprir com todas as suas obrigações. Pagar as verbas trabalhistas, liberar fundo de desemprego, seguro-desemprego, fundo de garantia, pagar os 40%. Então, a gente está falando de atos de boa-fé, a gente está falando de legalidade. Mas é um caso que chamou muita atenção, porque veio aqui tratar de dispensa anterior mesmo à reforma trabalhista. Né? Hoje a gente vai pensar bem como é que vai ficar essa situação no futuro. Tá bom? Espero poder ter colaborado. Um abraço. Obrigado, caríssima.